galera, beleza? Murilo aqui. Hoje é dia 18 de agosto, domingo, e eu vou fazer uma análise geral aqui no mercado de Forex para a próxima semana. Então eu espero que vocês gostem, vou deixar aí para que todos possam aproveitar as melhores oportunidades, saber o que pode acontecer durante a semana, quais são as principais notícias e tudo que pode movimentar o mercado, né? Claro que coisas inesperadas podem acontecer, então a gente vai dar uma olhada naquilo que está previsto para ser divulgado, mas como vocês sabem, existem coisas que são imprevisíveis e aí a gente não pode controlar muito. Então você tem que continuar de olho aí durante a semana toda no que está saindo, no que está sendo divulgado, nas principais notícias, mas de maneira geral, analisando as divulgações que já estão no calendário e como o mercado está se desenhando, a gente pode ter uma visão mais adequada de quais são as melhores oportunidades durante a semana, pelo menos para se preparar aí para os melhores ativos, beleza? Antes de começar, eu queria só te pedir uma coisa, se inscreva no canal, ative as notificações e além disso, me responda aqui nos comentários qual é o ativo de Forex que você mais gosta de operar. Todo mundo tem um ativo preferido, né? Se você não opera Forex, fala qual é o outro ativo aí na Bovespa, no mercado americano, não sei, qual é o ativo que você mais gosta de operar. Eu dividi aqui a minha janela em 3 para que vocês possam analisar um pouco os gráficos dos ativos e a gente vai passo a passo, mas como eu disse, me deixa aí nos comentários qual o ativo que você mais opera, assim eu posso também saber da próxima vez qual o ativo mais operado pela galera toda aí, dar uma atenção um pouco maior para esse ativo, beleza? Vamos começar então falando sobre as notícias e, na verdade, não notícias, mas as divulgações que já estão agendadas para a próxima semana. A gente começa a semana um pouco devagar. Acho que o mais importante aqui é o índice de preços na União Europeia, que vai sair às 6 da manhã no horário de Brasília. Eu vou deixar aqui o horário de Brasília, apesar de morar em Portugal, como vocês sabem, e operar no horário europeu, eu vou deixar aqui o horário de Brasília na agenda do investing.com para facilitar para vocês, beleza? Então, às 6 da manhã, a gente tem uma notícia bem importante em relação à União Europeia, que é o índice de preços, que nem não tem um reflexo grande. É um termômetro, né, em relação à inflação e tudo que pode acontecer aí dentro da União Europeia. Então é bem importante. E depois, às 10h30, para quem opera dólar australiano, a gente tem as atas da reunião de política monetária lá do Banco Central da Austrália. Então eu acho que é bem importante você ficar de olho se você opera dólar australiano nessa divulgação aqui, porque ela pode movimentar bastante o mercado. Falando em atas, né, das reuniões dos bancos centrais, na quarta-feira a gente tem a ata da última reunião do FED e na quinta-feira, se eu não me engano, é a ata da reunião do Banco Central Europeu. E aí nessas atas a gente tem, né, claro que você tem a decisão lá da taxa de juros, então imagina, os líderes lá dos bancos centrais, eles se reúnem, né, os diretores, os chefes, né, vamos dizer assim, para ficar mais claro para todo mundo. Eles se reúnem e decidem. Bom, o que está acontecendo com a economia? A gente deve reduzir a taxa de juros para incentivar, para impulsionar a economia, porque aí o dinheiro fica mais barato, as empresas tomam crédito, ou a gente está tendo inflação, a economia está superaquecida e a gente tem que pôr um pouco o pé no freio. É isso que eles decidem, é isso que eles veem os números, então eles veem os índices de inflação, eles veem os números de atividade econômica para decidir a política monetária. Existem vários conteúdos no YouTube sobre política monetária. Eu acho que você deveria dar uma olhada e aprender um pouco, porque a política monetária ela é talvez o principal carro-chefe do mercado de Forex. Né? Quando a gente está falando de mercado de moedas, uma moeda ela se torna mais ou menos atrativa em relação a outras, justamente por essa questão da taxa de juros. É um dos pontos fundamentais aí dos movimentos do mercado de Forex. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma economia entrando em desaceleração ou entrando em recessão, como é o momento atual, normalmente os bancos centrais fazem o quê? Eles reduzem a taxa de juros e com isso impulsionam a economia, porque o dinheiro fica mais barato, então você vai lá no banco, ao invés de tomar emprestado o dinheiro, né? Ao invés de pegar um crédito e pagar 10% ao ano, você paga 5% ao ano. E aí fica mais fácil de você investir na sua empresa e fica mais fácil para os consumidores financiarem os bens e produtos e serviços. Então, quanto mais barato é o dinheiro, né, mais a economia tende a se acelerar. E é isso que os bancos centrais eles estão pensando em fazer agora. O problema é, as taxas de juros no mundo inteiro elas já estão em mínimas históricas. Logo depois que a gente tentou sair da crise de 2008, todo o processo que foi feito foi de uma redução bem drástica na taxa de juros, para que a economia mundial pudesse se recuperar.
E isso se perpetuou por muito tempo, mais tempo do que deveria. E agora a gente está entrando numa próxima desaceleração econômica, e agora não é tão, claro, não é tão grave como naquele momento, porque naquele momento era uma ruptura do mercado, né? A gente tinha uma bolha sendo criada no mercado de hipotecas, e agora a gente tem uma desaceleração econômica mundial, são cenários diferentes, e nesse momento a gente não tem justamente essa política monetária, a gente não tem esse golpe, vamos dizer assim, a gente não tem essa carta na manga, né? A gente não pode, os bancos centrais, eles não podem reduzir muito a taxa de juros porque ela já está quase em zero. Então, não tem muito mais o que você fazer. Mesmo assim, ainda existe espaço. Então, nos Estados Unidos ainda existe algum espaço, na Europa ainda existe algum espaço. Então, o que está sendo estudado é justamente isso, né? E o que a gente vai tentar perceber, que os maiores investidores, players e os atuantes do mercado de Forex vão tentar perceber durante essa semana, é o que provavelmente vai acontecer com a taxa de juros dos Estados Unidos. Fundamentalmente, os Estados Unidos é o epicentro de toda essa conversa, por quê? Por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, como a economia dos Estados Unidos ela pode desacelerar um pouco mais forte, né, pode ser um pouso um pouco forçado aí, justamente por causa dessa briga entre Estados Unidos e China, né, as tarifas e tal, e a China também está reduzindo o seu crescimento econômico, ela está lá foi o menor crescimento praticamente nos últimos 20 anos, o Banco Central americano pode reduzir de forma um pouco mais drástica a sua taxa de juros. Está lá na faixa de 2,5, pode reduzir bastante, cortar alguns pontos percentuais aí. Então, toda essa conversa que está rolando, beleza? Só para você entender. E na quarta-feira a gente tem as minutas, então as minutas, né, ao contrário da reunião que a galera vai lá e divulga, a taxa de juros vai ser tanto, reduzimos a taxa de juros. Nas minutas você tem todos os argumentos e as justificativas. Então, por isso que todo mundo fica esperando as minutas e essas atas, tá, dos bancos centrais. Então, na segunda-feira, aqui a gente tem a ata do Banco Central da Austrália, que é bem importante, por quê? Porque se a Austrália reduz a taxa de juros, o dólar australiano vai ser mais ou menos atrativo em relação ao dólar, né? Aí a gente pode falar num outro momento, senão também vai ficar nessa conversa vai ficar muito longa, mas é toda essa relação, né? De uma moeda se tornar mais ou menos atrativa em relação à outra. Então, segunda-feira tem essa notícia que é importante. Na terça-feira, a gente tem poucas notícias, na verdade, tem, assim, que vai realmente ter um grande impacto no mercado. Eu não acho que nada, né? Não vai ter aquele compasso de espera do mercado. E esse compasso, na verdade, ele vai acontecer na quarta. Quarta-feira e sexta são os dias mais importantes da semana, eu acho. Quarta-feira, porque a gente tem os estoques de petróleo nos Estados Unidos, e depois a gente tem as atas da reunião lá do Banco Central americano, e depois na sexta-feira também, né? Então, quarta, quinta e sexta, porque quinta-feira a gente tem as atas da política monetária do Banco Central Europeu, que você está vendo aqui, eu passando o mouse em cima. Então, isso daqui vai ser bem importante, às 8h30 da manhã, para quem está no horário de Brasília. E depois, na sexta-feira, a gente tem o discurso do Powell, que é o presidente do Banco Central americano lá do Fed, que ele também vai ter um discurso, eu não sei se está aqui no investing.com, mas ele já tem um discurso, parece, na sexta-feira. Não sei se vai ser na sexta ou no sábado, eu tinha lido que ia ser na sexta. Não, é na sexta mesmo, é o discurso aqui do Powell, presidente do Banco Central americano, às 11 horas. Então eu acho que isso que vai comandar realmente o mercado. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, a Europa também tem um peso muito importante, o euro-USD é o ativo mais importante no mercado de Forex, então a gente quer ver o que está acontecendo. Além disso, de tudo isso que está rolando, tem um outro dado muito importante. A economia alemã, ela está desacelerando. Na verdade, ela teve uma queda, né, no último trimestre, e está todo mundo com um pouco de medo, porque a Alemanha, querendo ou não, é a maior economia da União Europeia. Então, todos os agentes do mercado, eles estão esperando algum tipo de reação por parte da Angela Merkel em termos de gastos do governo e de aumentar, né, querendo ou não, o déficit, ou de aumentar os gastos de alguma forma para impulsionar a economia, porque lá na Alemanha a gente tem um controle muito forte dos gastos governamentais, de um equilíbrio muito rígido, né, das contas públicas, e está todo mundo esperando que de alguma forma
ocorra algum tipo de flexibilização assim, né? E um incentivo maior do governo a partir dos gastos públicos para que isso impulsione a economia, já que a gente está num momento um pouco mais delicado de desaceleração econômica mundial. Então está todo mundo esperando isso. Isso é uma questão importante que não está aqui nas notícias, mas que a gente pode ter algum tipo de novidade. Então vale a pena observar aqui durante a semana se a Angela Merkel vai falar alguma coisa ou se ela vai, enfim, dar algum tipo de discurso ou de entrevista falando sobre os gastos do governo alemão. Beleza? Bom, sabendo então que a gente vai ter essas atas, né? Vamos analisar agora os principais ativos do mundo. Outra coisa, eu vi aqui, eu acabei não falando para vocês, no Canadá a gente tem muitos dados, né? Não sei se vocês perceberam, na agenda aqui a gente tem os índices de preço, a gente também tem um outro dado, acho que na quarta ou na quinta-feira, que eu vi passando o olho rápido aqui, que era bem importante, na sexta, as vendas do varejo. Então o dólar canadense pode apresentar algumas oportunidades aí. Fora tudo isso, que já está planejado, a gente tem durante a semana, a gente tem a divulgação dos balanços de várias empresas nos Estados Unidos, e isso mostra as vendas no varejo, né? Várias empresas do setor de varejo, como a Home Depot, eu acho que vai divulgar os resultados, e os resultados e os balanços dessas empresas dizem muito sobre os gastos do consumidor americano. Por isso é super importante você ficar de olho nos balanços que estão saindo. Você pode ver isso dentro do investing.com. Você tem aqui os resultados também, né? Você tem o calendário de resultados e fique de olho, principalmente se você opera no horário que a Bolsa Americana está aberta e tenta operar nessas janelas de oportunidade quando os balanços estão saindo. E, enfim, eu acho que você deve ficar de olho, porque eu não opero, né, na parte da tarde aqui na Europa, que seria com o mercado americano aberto, mas eu acho que bastante gente opera, e nesse horário eu acho que provavelmente a gente pode ter alguma volatilidade maior, justamente por causa desses dados aí, ó. Se você quiser, tem aqui no próprio investing.com, eles têm uma notícia falando sobre as principais notícias, as 5 principais notícias aqui da semana e tal, então você pode dar uma olhada, eu acho que é bem legal. Fechou? Claro, todos os dias, você começa a semana preparado, sabendo mais ou menos o que vai sair, é importante esse tipo de organização, e depois a gente tem que continuar de olho a semana toda, porque, enfim, as coisas, como você sabe, não são fáceis. Então vamos começar aqui com o EURUSD, nossa análise. Eu acho que vamos sempre analisar aqui o gráfico diário, porque eu acho que vai ficar mais fácil de você entender a minha visão. Cara, a gente tem no EURUSD, a gente tinha essa região de suporte, que era bem importante, né, que o mercado tocou umas vezes aqui, e tentou um rompimento, o mercado tentou um rompimento aqui e voltou super rápido para cima. Então ele tentou e voltou já para dentro dessa região de suporte, e agora ele está testando de novo. Acho que essa região, toda essa região aqui, né, que agora é isso daqui tudo, do 1.11.475 até 1.10.590, esses 1.000 pontos aqui, é uma região de suporte muito, muito, muito importante para o EURUSD. Então a gente, como eu falei, né, tem todas as mudanças lá na economia alemã, tem as mudanças da taxa de juros dos Estados Unidos, que são muito importantes nesse momento. Saber é muito importante saber como o Fed vai agir, qual vai ser o novo cenário de taxa de juros nos Estados Unidos, porque isso torna o dólar mais ou menos atrativo. Então, se os juros nos Estados Unidos ele cai muito, possivelmente você vai ter um fluxo de capital para dentro da Europa, mas a Europa também pode seguir esse movimento, pode seguir essa redução da taxa de juros, e aí você vai começar a ter uma guerra monetária ali, né, se a gente pode falar assim. Então, você tem um reequilíbrio do dólar em relação ao euro, mas eu acho que de maneira geral esse é um suporte muito importante, né? A gente tem uma tendência de queda geral aqui do euro em relação ao dólar, e a gente está vendo isso já há um bom tempo. Eu acho que todo esse processo ele começa, né, a se intensificar lá em dezembro de 2017, né? E a gente tem uma queda que ela vem sendo, né, depois se perdeu aqui, tinha uma tendência de alta, o mercado ele veio
caindo, então você vê que é uma tendência de queda um pouco longa aí no ano de 2018 inteiro, e 2019 a gente tem, né, esse movimento aqui de queda, mas eu acho que ele cada vez está perdendo mais força. Você percebe que ele teve um primeiro rompimento que foi forte, aí depois ele começou a muito mais derivar do que ganhar força. Então o mercado está numa tendência de queda, mas ele já não tem tanta força. Parece que ele está ali, né, meio que travado. Então é um movimento de queda, mas não é um movimento de queda com força. Na minha opinião, está muito parado aqui. Então você pode ver que os próprios fundos, eles não são tão descendentes mais, né? Você vê os fundos, eles estão ali sempre muito próximos, né? Não é uma queda muito acentuada. Então eu acho, sinceramente, que tentar entrar na venda aqui no EURUSD, numa continuação aqui desse movimento de queda, eu acho que está um pouco perigoso, né? Porque o mercado não está com tanta força assim. Você vê até as próprias sombras que estão se formando já aqui, depois aqui também. Então não sei se esse mercado vai ter tanta força para continuar caindo. Então eu esperaria alguma definição um pouco maior em relação à continuação da tendência de queda, né? E você vê que nos últimos dias, essa é a direção, né? É a queda. Então para quem tá operando aí no mercado, eu acho que seria uma única direção no EURUSD, porém essa direção ela é perigosa porque a gente está muito próximo de um suporte que é um suporte muito importante, que é essa região do 1,10 aqui. Na verdade, toda essa região aqui, né, ela já é um suporte muito grande. Então eu particularmente não entraria vendido, pelo menos agora. Beleza? Então é esperar mesmo ver o que o Powell vai falar. GBP/USD. A gente teve um último rompimento que foi falso aqui no gráfico diário, e o GBP/USD, na verdade, ele depende muito do Brexit, né? Então aqui a gente tem uma tendência de queda um pouco mais definida, né? Então você está vindo aí numa tendência de queda bem mais definida, só que a gente tem o mesmo problema. Um suporte muito importante, que é um suporte lá de 2016, quando o Brexit saiu e quando a gente teve toda a mudança que a gente teve, né, com o plebiscito e tal, né, que é a definição da saída da União Europeia. Então veja como isso daqui é um suporte muito importante, né, um suporte histórico ali do mercado. Quando a gente trabalha com day trade, principalmente, a gente busca as melhores janelas de oportunidade e tal. E eu acho que essas janelas de oportunidade, normalmente, a gente também tem que saber analisar se elas estão acontecendo, e esses momentos de oportunidade estão acontecendo muito próximos a um suporte fundamental, né, daquele ativo. Então, uma coisa é você operar um suporte diário aqui, porque suportes e resistências, eles são, né, situações que foram criadas pelo próprio mercado, e eles vão ser rompidos mais cedo ou mais tarde. Então, beleza, até aí, né, você operar num rompimento aqui e tal, tudo bem. Agora, você operar um rompimento que você sabe que é um rompimento muito... uma região fundamental do mercado, né, que foi um ponto onde o mercado, quando bateu, ele realmente repeliu toda aquela região. Então ele terminou, né, ele estava numa tendência de queda, ele rompeu essa tendência de queda quando ele chegou nesse suporte. Então é um suporte muito importante, fundamental do mercado. Eu não operaria queda aqui, né, eu esperaria surgir algum tipo de oportunidade para compra, para alta, né, no momento que a gente está agora, pelo menos no GBP/USD. Por mais que o cenário seja de essa tendência aqui diária, a gente está vendo o mercado caindo, né, eu esperaria, como vocês sabem, quem conhece minha estratégia e sabe um pouco melhor como eu operaria, eu esperaria alguma definição aqui para alta, porque eu acho que é mais inteligente do que tentar operar essa queda aqui perto de uma região tão forte de suporte, beleza? O USD/Yen a gente teve no começo do ano. Todos os ativos você está percebendo que eles estão próximos dessa situação. No começo do ano, no final, na verdade, do ano passado, não sei quem se lembra do flash crash que rolou aqui no USD/Yen. E foi uma queda muito abrupta do mercado, e aí o mercado, enfim, não consolidou aquela queda no dia e voltou a subir no dia seguinte. Então foi uma situação, foi meio que um pânico, né, do mercado ali momentâneo.
E no caso do SDIEM, a gente está perto dessa região, né, de toda essa região aqui do flash crash que rolou. Então você vê que o mercado já entrou nessa região e eu tenho mais ou menos a mesma visão que eu tinha para o GBP-USD e para o Euro-USD. Eu acho que, cara, aqui tá tudo muito próximo de um suporte, então eu iria buscar oportunidades não de contra-tendência no swing trade. Eu não estou falando de swing trade aqui, eu estou falando de day trade, tá? Então, se todas as premissas da minha estratégia se encaixarem, eu só iria na compra, que eu não sei se eu iria na venda, porque eu acho que está muito próximo desse suporte aqui. E eu estou vendo no mercado também o USD-Yen. Olha o tamanho desse candle aqui, ó. Olha o tamanho desse engolfo que rolou. Você consegue ver? Tipo, é um engolfo muito forte. Tipo, o mercado engolfou aqui quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias num único candle. Eu acho que o movimento, sei lá, parece muito mais forte para cima do que para baixo. Beleza? Ao DUSD, mercado totalmente de lado. Aqui, né, a gente tem mercado consolidado. Quem não sabe, o dólar australiano depende muito do dólar americano. Então, aqui a gente provavelmente não vai ter nenhum tipo de tendência intradiária, não sei. A gente tem até uma tendência aqui no H4 de queda, mas o mercado parou, né? Aqui, ó. Quem sabe que o mercado anda em bloco, né? A gente sabe. Então, você tem esse blocão aqui. Vamos esperar ver qual vai ser a definição. O USD franco. Bateu no suporte, então é mais ou menos aquela mesma coisa do USD-Yen. Eu acho que se você for operar, operar talvez para cima. Eu não estou falando sair operando para cima, tá? Vamos deixar bem claro aqui, eu não estou falando que é hora de comprar o ativo. Eu só estou falando que nas oportunidades de day trade, provavelmente as que eu mais confiaria eram as de alta, né? Porque aqui a gente tem esse suporte, depois tem aqui, ó, tem esse suporte, então, né, tem esse suporte, então, não sei, aqui é uma região que operar para baixo, cara, é meio complicado, né? Por mais que o mercado esteja em tendência de queda, só se ele levantar, beleza, levanta até aqui, e aí dá um pullback, aí você tem alguma oportunidade aqui nesse meio do caminho, beleza. Agora, operar queda aqui fica meio complicado, tá? Onde ele tá agora tá meio complicado. Então, teria que esperar alguma definição um pouco maior, na minha opinião. Até porque você tem essa consolidação aqui. Imagina, esse mercado sobe, vai até aqui, e aí ele começa a demonstrar alguma tendência de queda, aí pode ser que as nossas premissas lá da nossa estratégia se encaixem, mas aqui eu não estou falando também nada a minha estratégia, tipo, eu não faço análises assim, tá? Essas análises que eu estou fazendo para vocês é só para mostrar, provavelmente, os principais suportes e resistências do mercado e para onde daria para ir. Euro GBP aqui, cara, o mercado deu uma queda muito forte, tentou romper lá 1,93, então olha que legal, como ele está vindo numa tendência de alta muito forte, talvez durante a semana você tenha algum pullback, né? Porque o mercado subiu, aí ele realizou, tipo aqui, né? Ele realizou para subir de novo. Quando o mercado passa tanto tempo em tendência, como ele está passando aqui, né? Qualquer realização, como essa que está rolando, em algum momento o mercado vai ter um pullback, né? Então é legal você ficar de olho aí se vai rolar algum pullback para cima, né? Operar para cima aqui no Euro GBP pode rolar alguma oportunidade legal. Claro que a gente tem que esperar ver quando se ele vai respeitar essa resistência aqui, que agora vai virar um suporte, ou se vai ser mais para baixo, vai ser aqui, ou se vai ser só, sei lá, não. Só aqui, né? Vamos ver onde que o mercado vai respeitar essa queda aqui para dar um pullback e depois ou continuar o movimento de queda ou continuar o movimento de alta. Ao DCAD, cara, não, mas eu acho que o SDCAD seria legal analisar, porque o SDCAD, como eu falei para vocês, tem várias coisas para sair. Acho que pode ser um ativo que a gente tem algum tipo de oportunidade, vamos ver. O SDCAD, ele provavelmente vai derivar aqui, ó, nessa faixa. Percebe, né? Se perder essa região aqui do 1,32, fiquem de olho, porque aí a gente pode ter um topo duplo. Fazendo um topo duplo aqui. Eu gosto de operar sempre em momento, né? Eu não gosto muito de
Eu fico só olhando esses suportes e resistências principais para não entrar num ativo que eu sei que ele está num suporte muito importante ou numa resistência muito importante. É um ativo que eu gosto de operar também, Euro e Yen. Vamos ver como... Ó, o Euro e Yen, aqui, a gente está numa tendência de queda. Nossa, tá forte a tendência de queda aqui. E o que acontece? Se a gente tiver um rompimento aqui dessa região do 1,17,500, eu acho que vale a pena a gente sair vendido de novo. Quem, enfim, estiver observando o mercado aí, ele está trabalhando com esse suporte aqui, ó, se perder com essa tendência de queda, da forma que ele está vindo, se ele perder esse suporte, aqui pode ser pode ser que o movimento se acelere um pouco mais, beleza? Tem que ver também o que vai acontecer, como sempre, né? Tem que analisar tal. Eu analiso os mercados em M5, né? Eu só faço dou essa olhada geral mais para visualizar se o mercado está em tendência, se ele está consolidado, o que está acontecendo. GBPCAD é um ativo bem legal de operar também, está consolidado aqui, então às vezes, não sei, ficar meio de fora aqui, não sei se vale a pena entrar. O GBPI também é um ativo legal. Ó, o GBPI a gente tem, cara, aquela mesma situação do SDI, né? E o mercado ainda rompeu e foi embora. Ele perdeu até esse ponto aqui, que era o ponto daquele flash. Lembra que eu falei para vocês do flash crash? Perdeu e veio abaixo. Tudo que é GBP a gente tem que esperar o que vai sair em relação ao Brexit, né? Então, acho que, enfim, se for para operar, opera GBP USD, porque eu acho que vai ser o ativo que vai estar um pouco mais equilibrado, ou o Euro GBP. E por último, vamos ver o AUDIEN para quem gosta de operar de madrugada. O AUDIEN está bem consolidado, ele está bem travadão aqui, né? Então, por enquanto, não fica até difícil falar para vocês. Mercado consolidado, né? Suporte, resistência. Talvez, se houver um rompimento aqui para cima, a gente tem o mercado andando para cima, para baixo a gente tem o mercado andando para baixo, mas por enquanto nada. Eu analiso, como vocês sabem, mercado em M5, então no M5 fica mais fácil para mim, na minha opinião, porque aí eu pego micro tendências do mercado, então eu vejo o que está acontecendo no último dia, na verdade, nos últimos 2 dias, para tentar encontrar uma oportunidade. Mas fique sempre de olho, né, nesses pontos aqui, porque são pontos, como eu falei, bem importantes, né? Suportes e resistências. Evite sempre entrar nesse suporte, muito perto, né, desses suportes ou dessas resistências, que são resistências que você percebe que realmente são bem fortes, né, e que o mercado realizou ou subiu bem forte depois de bater nesses pontos. E eu acho que é mais ou menos isso. Tá, por enquanto, já faz umas 2 semanas que o mercado está bem bagunçado. Por enquanto é esperar. Eu acho que a principal definição vai vir por parte do Fed na quinta e na sexta-feira. Então, tudo que é o USD provavelmente fica um pouco confuso, né? Euro USD, USD franco, tudo fica meio naquele compasso de espera. Às vezes seria melhor você ir para ativos alternativos, sei lá, o EuroCAD é uma boa, às vezes o EuroAUD na parte da tarde é uma boa também. O Euro GBP também pode ser uma boa, porque você tem a relação do euro com a Libra aqui, o Brexit, então você foge um pouco da relação Euro-USD. O GBP-AUD, justamente porque você tem as minutas lá do Banco Central da Austrália, então você pode encontrar boas oportunidades aqui. GBP-CAD, né, porque a gente tem toda aquela relação lá do dólar canadense tendo algumas divulgações. Então eu acho que essa semana você deveria focar, se possível, nesses ativos cross, nesses ativos menos negociados, que devem ter um pouco mais devem apresentar as melhores oportunidades. Eu acho que os principais ativos do mundo, que são o Euro-USD, GBP-USD, USD-Yen, tudo isso aqui vai ficar muito no compasso de espera da reunião do Fed, da divulgação, na verdade, lá das minutas e do discurso do Powell. Então, claro, o mercado pode ganhar uma tendência aí durante a semana, mas eu acho que os outros ativos, todos esses aqui que são os ativos menos negociados, os ativos cross, eu acho que eles que vão
vão apresentar possivelmente as melhores oportunidades, beleza? Então, eu se fosse você, ficaria mais de olho nesses ativos aqui. Fechou? Bom, então acho que é isso. Espero que todos tenham uma ótima semana. Espero que esse consolidado aqui das notícias com essa análise breve ajude. Como eu falei, defina sempre, como eu sempre falo, defina a sua estratégia, seja pragmático, seja disciplinado, trabalhe duro, tenha fé em Deus que vai dar tudo certo. Beleza? A gente se vê numa próxima, então. Me falem se vocês gostaram desse tipo de análise, me deem um feedback, seja positivo ou negativo, me falem o que vocês gostariam mais de ouvir, enfim, se vocês querem mais informações sobre isso ou sobre aquilo. É todo um processo que a gente vai criando junto. Então deixe seus comentários, fale qual ativo que você mais opera, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço galera, tchau!